Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre e-mail. Bom, então a gente geralmente utiliza ou o Gmail ou o Outlook, que se escreve assim, Outlook, ou Hotmail, que quando a gente tem uma conta do Hotmail, geralmente a gente consegue acessar pelo Outlook. E quando a gente tem uma conta do Outlook, a gente só pesquisa por Outlook. Então, quando eu pesquisei na internet, vai aparecer estes campos aqui. Então, por exemplo, eu vou entrar no meu pessoal, eu vou entrar aqui neste Outlook, ele vai abrir essa imagem. Aqui ele está indicando que o Outlook ele é da Microsoft. Então, ele vai ser lá o mesmo que a gente tem, por exemplo, o Word, o Excel. Então, a gente também tem um drive nele, uma nuvem para armazenar todos os arquivos. E que a gente também consegue editar textos online. Então, eu vou entrar aqui no meu pessoal, só para que vocês vejam como é o acesso. Então, botei ali para entrar, vou colocar o meu e-mail, próximo, vou colocar a minha senha e vou entrar. Quando entrar, ele vai aparecer todas as informações pessoais, né? Então, aqui eu vou ter a caixa de entrada, aqui eu vou ter o lixo eletrônico, aqui conversas arquivadas, eu vou botar em nova mensagem. Em nova mensagem, então a gente vai escrever essa nova mensagem. Antes de escrever, eu só vou mostrar para vocês mais um pouquinho daqui. Então, aqui, nesta coluna bem da esquerda, a gente tem a caixa de entrada, que é onde chegam nossos e-mails, o lixo eletrônico, que são os e-mails considerados como spam, como lixo, como algum vírus. Itens enviados são todos os arquivos que a gente enviou. Rascunhos, todos os e-mails que a gente começou a escrever e não finalizou, não enviou. Arquivo morto é quando a gente quer deixar um e-mail ali sem precisar ficar na caixa de entrada, mas que ele também não vai ser usado agora, mas eu não quero excluir ele. Então, a gente pode colocar no arquivo morto. E aqui são pastinhas que a gente pode criar. Então, aqui a gente pode criar uma nova pasta, aqui tem a informação de nova pasta, que a gente direciona todos os e-mails do meu Nubank, por exemplo, vem para cá. Todos os meus e-mails de TCC eu coloquei aqui, então a gente pode criar uma nova pasta e inserir as informações aqui. Bom, aqui então tem essas informações, né? Quando eu clicar aqui nesses três, ele vai sumir o meu painel aqui do lado. Nova mensagem é para escrever uma nova mensagem. Antes de escrever, eu vou mostrar mais um pouquinho. Aqui nestes 9 pontinhos, quando eu clico nele, ele vai aparecer o que eu tenho da Microsoft. Então, aqui, por exemplo, o Outlook, que é o meu e-mail, o OneDrive, que é a nossa pastinha na nuvem, que depois a gente vai ter uma aula só sobre isso. Mas basicamente é quando a gente quer armazenar conteúdos dentro da nuvem para que eu consiga acessar de qualquer outro lugar, sem que eu precise levar um pendrive, sem que eu precise levar um meio físico. Eu consigo botar na nuvem e acessar do celular, acessar de computadores com internet. Aqui, então, eu tenho o Word, o Excel, o PowerPoint, o OneNote, que são as funções da Microsoft e que aqui no nosso Outlook ele fica aparecendo também. Aí tem o Skype, que é um chat, né, que é também deles. Tem um calendário, verificar tarefas pendentes, enfim. Então, quando a gente entra no Outlook, aqui nesses 9 pontinhos, vai ficar essas funções aqui dele. Aqui, então, vocês notaram que quando eu abri, ele já ficou aqui o atenciosamente, Juliane Soares, mas só para mostrar um pouquinho mais para vocês antes de vir aqui para o corpo do texto. Aqui a gente tem a opção de enviar, que a gente vai enviar o e-mail para a pessoa, que é o mesmo enviar que tem aqui embaixo. Nessa setinha, a gente pode programar esse envio para mais tarde. Então, por exemplo, eu escrevi o e-mail agora e eu quero que esse e-mail seja enviado só daqui meia hora. Eu posso programar para enviar mais tarde. Descartar é quando a gente quer excluir o e-mail sem que vá para os rascunhos. É o mesmo descartar que tem aqui em cima. Anexar. Quando a gente clica no anexar, tanto esse de cima quanto esse de baixo, que é o no Clips, ele tem a mesma função, que é de anexar arquivos. Então, a gente pode anexar pesquisando no computador ou em recentes. Então, aqui a gente pode fazer a pesquisa, né? E eu vou ver se eu quero enviar um Excel, se eu quero enviar uma foto, se eu quero enviar um arquivo do Word. Então, eu vou procurar no meu computador. Aqui ele vai mostrar o caminho de onde está. Então, está neste computador, está na área de trabalho, está em download, está em documentos. Então, aqui ele vai mostrar
todos os arquivos que a gente tem. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui e vou botar para abrir. Botei para abrir, então agora eu já tenho a minha imagem em anexo aqui. Aqui a gente tem a opção de enviar, então, tá sendo deste e-mail, né? Então, eu tô enviando do meu e-mail. O para, a gente pode enviar para qualquer pessoa, né? Então, por exemplo, eu vou enviar... Deixa eu ver se eu... eu vou enviar para mim mesmo. Então, quando a gente começa a preencher, ele já vai aparecendo algumas opções que a gente tem. Então, eu já enviei alguma vez e-mail para essas duas contas, então ele já vai me dando dicas para onde eu posso enviar. Então, quando eu selecionar, ele vai ficar marcadinho aqui para quem eu vou enviar. E aí eu posso escrever mais de um. Eu posso ir escrevendo quantas contas eu precisar enviar aquele e-mail. Aqui a gente tem o CC e o CCO. O CC é enviar este e-mail com cópia. Então, eu posso enviar aqui. Se eu quiser excluir algum desses, não quero mais enviar para essa, eu vou vir aqui e vou clicar no X. Aí, se eu colocar um CC, eu posso dizer que eu estou mandando com cópia para este e-mail aqui. Então, é uma cópia simples. Ele vai para a pessoa direcionada para esta pessoa do para, e na cópia simples ele vai para a pessoa secundária. E aqui a gente tem o CCO, que é uma cópia oculta. Então, a pessoa que eu colocar aqui, ela não vai saber que eu tenho uma cópia oculta. Então, eu enviei para este e-mail aqui do para e estou enviando também para este daqui. Este daqui vai visualizar o e-mail normal, tudo certinho. Mas esse aqui não vai saber que eu enviei para este aqui. Então, o CCO é a ideia de enviar uma cópia oculta. E o CC é uma cópia simples. Cópia também pode ser chamada de cópia carbono, essa segunda aqui. Bom, então aqui tem um adicionar um assunto. No adicionar um assunto, é importante a gente sempre direcionar sobre o que é. Então, por exemplo, estou enviando uma imagem da escola, por exemplo. Então, para a pessoa, quando abrir o e-mail dela, aparecer ali no assunto, eu sei que a Juliane está me mandando um e-mail de imagem da escola, então eu já sei o que tem de conteúdo naquele e-mail. Aqui, então, vai ficar os arquivos que eu anexar, neste canto aqui, entre o assunto e o meu corpo do texto. E aqui, no corpo do texto, a gente vai escrever. Geralmente, a gente tem o costume de escrever e-mails um pouco mais formais, porque não é uma simples troca de mensagens. Então, por exemplo, a gente sempre vai começar com boa noite, bom dia, boa tarde, vírgula, e aí a gente coloca sempre uma saudação, escreve o assunto. Por exemplo, ou a gente pode colocar em anexo, arquivo da escola. Mas a gente sempre tem que lembrar de colocar uma saudação, colocar o corpo da mensagem, né, sobre o que ela se trata, descrever ela, colocar todas as informações aqui neste e-mail. E por fim, a gente coloca o atenciosamente, geralmente, ou a gente pode colocar um ATT, que é a abreviação do atenciosamente, e aí vai colocar o nome embaixo. Pode colocar também agradeço desde já. E aí colocar a saudação. Então, a gente sempre tem que tentar deixar o e-mail um pouquinho mais formal. Colocando uma saudação, sempre colocando o assunto para a pessoa saber o que é, porque ela pode achar, Juliane mandou um e-mail sem assunto. Se mandou sem assunto, o que é isso, né? Pode ser um vírus, ou ela pode ter mandado enganado. Então, a gente sempre coloca o assunto e tenta mandar com bom dia, boa tarde, boa noite, sempre iniciar de um jeito um pouquinho mais formal o nosso e-mail. E aí, a gente envia. Se eu não colocar nenhum assunto aqui no adicionar assunto, ele não vai ir com nada. Mas antes de ir, ele vai perguntar. Eu vou botar aqui para enviar e ele vai aparecer uma mensagem. Assunto ausente, deseja enviar essa mensagem mesmo assim? Então, a gente pode rever a nossa mensagem, né? Não envia porque eu ainda não coloquei ali o assunto. E aí, quando eu colocar, eu vou botar aqui, imagem da escola. E agora sim, quando eu colocar para enviar, ele vai enviar.
Aqui, nesses botõezinhos aqui de baixo, a gente tem a opção de mudar, né? Então, por exemplo, vou selecionar ali. Eu posso colocar em negrito, é só vir aqui e selecionar aqui. Eu posso colocar em itálico. Eu posso colocar sublinhado. Então, aqui quase as mesmas formatações que a gente vê lá no Word. A gente pode realçar. Eu vou realçar de amarelo. Essa parte aqui do e-mail é mais importante. Então, aqui estão as funções que a gente pode ver lá no nosso Word, aqui para centralizar, para deixar ele recuado, para mudar a cor da fonte, por exemplo, eu quero que vá em vermelho a cor da fonte. Então, aqui a gente vai ter os mesmos campinhos, aqui tem mais cores, a gente vai ter os mesmos campinhos que a gente tem lá no Word para fazer a formatação do texto. E aí, vocês podem ou selecionar para escrever, ou vocês podem selecionar o texto e selecionar o que vocês querem. Eu não quero mais assim. Então, é só selecionar tudo e ir lá em cima do mesmo botão que aplicou e tirar. E aí, ele vai sair de novo a formatação. Então, eu vou enviar, enviou. Agora, eu vou mostrar para vocês, eu enviei do meu Outlook para o meu Gmail. O Gmail é quase a mesma situação. A gente vai pesquisar por Gmail, ou quando a gente abre uma página aqui da internet, tem esses 9 pontinhos. Dos 9 pontinhos, a gente consegue fazer muita coisa. A gente consegue criar Meet, a gente consegue entrar no Meet, a gente consegue criar formulários, que foi a nossa última aula, a gente consegue entrar no Google Sala de Aula, no Hangouts, que é um chatzinho parecido com o Skype, só que ele é do Gmail. Documentos, planilhas e apresentações, que é o nosso Word, Excel e PowerPoint, que também é da parte do Google lá do Gmail. E aqui a gente tem a opção de entrar no Gmail por esses 9 pontinhos também. No YouTube, quando a gente tem cadastrado, aqui está a conta, né, as informações da conta. E aqui, então, a gente pode... Aqui está mostrando todas as informações. Então, ou eu posso pesquisar por Gmail, como eu fiz aqui, que aí eu vou entrar aqui, ou eu posso vir nos 9 pontinhos que tem no cantinho direito superior e ir em Gmail. Aqui. Quando eu clicar, ele já vai entrar. Bom, aqui no meu computador, ele tá com a conta do meu particular. Então, tem bastante spam, tem bastante coisa que vem para cá. Aqui tá a mensagem que eu enviei lá do meu outro e-mail, então ele vai aparecer aqui nas mensagens. Então, quando eu quero fazer alguma coisa, eu vou clicar nela e vou ler. Cliquei e aqui tá as informações, né, de quem mandou, né, o remetente de quem, para quem, no dia e horário, o assunto, enviado por onde e tudo mais. Aqui, então, a gente tem as mesmas informações, caixa de entrada, a gente tem programados, né, quando a gente programa o envio de um e-mail, rascunhos, quando a gente começa a escrever e não termina de enviar, spam, quando chega alguma coisa que o e-mail considera como lixo, lixeira, quando a gente apaga nossos e-mails e vai para ali. Então, aqui a gente também tem no mesmo canto do que a gente tinha aqui. No Outlook, no Gmail, a gente tem no mesmo canto esquerdo. Quando a gente quer escrever uma mensagem, eu venho aqui em escrever, vou colocar para quem eu vou mandar essa mensagem, vou colocar o assunto, por exemplo, aqui, e aí aqui a gente tem as opções. Quando eu cliquei aqui, a gente também tem a cópia simples e também tem a cópia oculta. Aqui eu coloquei o assunto, aqui a gente vai escrever do mesmo jeito que a gente fez a inscrição quando a gente escreveu o outro e-mail lá no Outlook. Mesma coisa. Aqui a gente vai ter a opção de enviar, aqui a gente tem a opção de programar o envio, aqui de escolher a formatação do nosso texto, né? Então, quando eu clicar aqui, eu vou ter a opção de mexer na fonte, posso colocar outra, posso colocar Arial, a que eu quiser. Tamanho, posso deixar negrito, itálico, sublinhado, alinhado e assim por diante. Depois, aqui a gente tem como anexar arquivos também, então é só vir aqui neste clipezinho, anexei arquivos e aí vai pesquisar o arquivo que quer anexar e vai anexar. Então, por exemplo, eu vou anexar esse daqui e ele já vai colocar aqui e aqui ele vai aparecer a barrinha de preenchimento. Então, ele está carregando o envio deste arquivo aqui. Aí a gente pode enviar, aqui a gente pode descartar, né? Não quero nem que vá para rascunho.
Aqui a gente tem a opção de minimizar, então ele vai ficar pequenininho aqui. Quando eu voltar, eu posso clicar no mesmo botãozinho que ele vai maximizar. Aqui a gente pode expandir, né, deixar o e-mail em toda a tela, ou eu posso deixar ele só no canto. Então, é sempre quando eu faço uma ação e eu quero retornar aquela ação que eu fiz, é só clicar no mesmo botão. E para fechar, é salvar nos rascunhos. Ele não vai enviar, ele só vai salvar nos rascunhos. Se eu não quero nem salvar no rascunho, eu venho aqui na lixeirinha. E aí a gente pode enviar também, é só colocar o corpo aqui. Então, por exemplo, se eu colocar em anexo e não colocar nada, quando eu for enviar, ele vai me dar uma resposta dizendo: provavelmente você esqueceu de anexar um arquivo. Você escreveu em anexo, mas não tem arquivos nele. Quer enviar mensagem mesmo assim? Por quê? Porque no Gmail tem essa função de quando a gente escreve em anexo, imagem da escola, e não anexou nada, se a gente se esqueceu de vir aqui em anexar arquivo e anexar algo, ele vai entender que a gente teve esse equívoco, esqueceu, e que acontece às vezes de enviar arquivos, e-mails que eram para conter arquivos e não ter nada no conteúdo dele. Aí o nosso próprio Gmail ele já informa aqui, não, tu esqueceu, tu pode anexar agora, e aí tu vai enviar. Então, se eu colocar em anexo, ele já vai pedir para enviar. Quando eu começar aqui, ele vai escrever, aí eu posso colocando e ele já vai aparecendo ali, ó. Por exemplo, atenciosamente. Eu comecei a escrever atenciosamente e ele já me deu como sugestão. Eu posso deixar ele preencher automaticamente para mim, sem que eu tenha que escrever de novo. Então, eu vou dar um tabzinho, ele já vai preencher ali e assim por diante. Então, o nosso Gmail ele é um pouquinho mais intuitivo, assim, ele nos ajuda um pouquinho mais. E o Gmail é o que a gente usa na escola. Então, por exemplo, eu vou trocar aqui, eu tenho a minha conta pessoal, e eu vou trocar para minha conta do @educar. Então, aqui ele abriu meu Gmail, eu tenho aqui a conta que eu estou logada, sempre neste canto vai aparecer a conta que eu estou logada, e eu posso alterar entre elas. Nos 9 pontinhos eu posso retornar, né? Eu posso ir para o Google Sala de Aula, posso ir para a agenda e assim por diante. E aqui a gente tem nossos e-mails, a mesma coisa. Quando eu passar o mouse aqui, ó, a gente tem a caixa de entrada, a gente aqui no mais vai ter as outras informações, né? Então, por exemplo, no spam, lixeira, as coisas que a gente já excluiu, tudo aqui vai ter de informação, ó, atualizações, promoções, tudo tem aqui. Tudo tem, todas as informações estão aqui. Então, tudo que a gente envia ou recebe lá na parte da plataforma, mesmo no Gmail, ele vai aparecer aqui para nós. Então, isso aqui são todos e-mails que eu recebi, aqui de quem, aqui o nome da pessoa que enviou, né? Ou nesse caso, são e-mails automáticos da plataforma que a gente recebe sempre que anexam alguma coisa lá. E o nosso Gmail é assim: quando eu quero escrever alguma coisa, eu venho aqui no escrever e aí ele vai abrir essa informação aqui. Aqui a gente tem a opção também de inserir assinatura, né? Aqui tem essa canetinha, eu posso vir aqui em gerenciar assinaturas e aí ele vai abrir o campo para a gente colocar uma assinatura para quando eu for enviar um e-mail deste e-mail aqui. Aqui tem todas as informações e aqui eu posso, só tô para chegar ali, eu tô vindo aqui nessa setinha do lado, aqui na barrinha e tô botando para baixo. Aí é que eu posso criar uma nova. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui Juliane Soares, vou criar, e aqui eu vou colocar a mensagem que eu quero que apareça sempre. Então, sempre que eu abrir uma nova mensagem, vai aparecer isso aqui. Deixa eu minimizar aqui. Ok. Feito. Vamos ver aqui. Aqui a gente pode criar mensagens, né, e resposta automática. Então, por exemplo, eu tô de férias. Eu vou colocar aqui de tal data, primeiro dia ao último dia, o assunto, estou de férias. Quando a pessoa me mandar uma mensagem, eu respondo, não posso responder agora porque estou de férias. Então, a gente pode ir criando essas possibilidades todas aqui nas configurações. Nas configurações dele, ele vai abrir essa informação aqui. Então, vamos ver
ver o que mais a gente consegue aqui neste ícones, estrelas. Vamos ver, pronto. E aqui tá tudo certinho, então. Aqui eu vou escolher o padrão de assinatura, né? Que eu quero que para usar sempre que eu envio um novo e-mail ou que eu envio algum encaminhamento, alguma resposta. E aqui a gente vai escolher onde e tudo mais, mas aqui já tá tudo selecionadinho. Então, vou vir agora aqui no escrever. Deixa eu colocar aqui para ver se ele vai ficar salvo. Aqui, ó. Quando eu for sair, suas alterações deseja descartar? Não. Vamos lá. Salvar. Salvar alterações aqui embaixo. Tem um botãozinho. Eu não tava achando que tem muita informação. Salvei. Agora sim, quando eu coloquei ele no escrever, ele já abriu aqui um novo com a minha assinatura. Se eu quiser mudar ela, eu posso vir aqui nessas configurações, posso verificar as informações que tem aqui, ou em vez de ir ali em ver todas as configurações, eu posso vir aqui no escrever, na canetinha, e aí gerenciar. Aqui tem essa assinatura selecionada, eu posso criar mais uma, ou eu posso deixar sem assinatura. Ou, se eu quiser, eu posso gerenciar assinaturas e lá vai abrir de novo essa janela aqui que tem bastante informação. A gente procura a parte onde diz assinatura, posso criar uma nova, ou deletar essa, ou editar o nome dessa. Aqui a gente escolhe, né, o quando que a gente quer usar essas assinaturas e lá bem embaixo a gente faz salva, né, salva essas informações. Então, dos 2 e-mails é esse o conteúdo.